E eu ia perguntar dicas pra gente prevenir isso, já que, por exemplo, sou um profissional da voz. O que é que eu posso fazer para prevenir? Qual é o exercício? O que é que eu posso fazer para prevenir? Primeira coisa, antes de falar de exercício, é hidratação. O nosso corpo ele funciona na base da água. Né? Então tudo que a gente for fazer tem que ter uma hidratação. A gente fala, eu tenho que beber 2 litros de água por dia, eu tenho que beber 3 litros de água por dia, dependendo do meu peso, não sei o que. Aí a pessoa vai, pega uma garrafa no fim do dia e vamos. E aí passou 3 horas que não botou uma gota de água na boca. 23,59. Pega 5 litros d'água e... Pronto, bebi 2 litros. Essa água que você bebeu inteira de uma única vez, o seu organismo não consegue processá-la de uma vez. Vai todo para sua bexiga, vai jogar toda fora sem uso nenhum. Vai virar xixi. Agora aqui, eu tenho que lembrar que durante o dia, e principalmente durante o meu uso vocal, eu tenho que estar tomando leves goles de água. Eu tenho que manter a minha estrutura hidratada. Não é problema nenhum, isso já falando como um processo de oratória, além da voz. Não é feio, não vai tirar a atenção da pessoa que está te ouvindo, não é ruim para sua imagem você fazer uma leve pausa e tomar um golinho de água. As pausas, elas são necessárias para o som. Isso desde a música. As pausas estão marcadas na partitura. O silêncio está marcado. Então a pausa é necessária. Então use aquela pausa a seu favor. Faça uma pausa e beba água. Começou a sentir que está ficando seco, está ficando grossa, sabe? Beba água. Se você deixar que aquilo fique muito espesso, é como se a lubrificação da sua prega vocal ela fosse indo embora. Já pensou um carro trabalhando sem lubrificante? Sem um óleo lubrificante ali? Olha o BO que ia ser. O que acontece? O motor sem óleo vai pro pau. Lascou, ferrou. E a mesma coisa com a prega vocal. Então, já pensem desde o início numa hidratação contínua naquele processo. Além disso, a gente costuma falar daqueles exercícios bem clichês ali, né? Vão trabalhando com processos vibratórios. O que é isso? Vibração de língua, vibração de lábio, do... Isso já é um aquecimento vocal. Mas já é um exercício específico. Essa vibração do... já é um exercício vocal. Né? O som de M, que é aquele som... Aí vem quase um processo meditativo. Já aproveita 2 em 1 aí. Já entra no yoga aqui. Pra se você se reorganizar para palestra, já trabalha no processo de trabalho de respiração ali, já trabalha aquecimento vocal no processo também. Mas sempre lembrando que nunca deixe, nem em exercício, nem em fala, nem em questão física mesmo, você sentir tensão muscular no seu pescoço. Aqui é o meio do caminho. Se ele não começa nada, não tem que ter ativação muscular aqui. Ele é o meio do caminho, ele não começa o som. Só passa por ele. Só passa. Então aqui eu não posso ter tensão, eu não posso firmar demais. Né? Você, profissional da voz, vai falar, tenta lembrar de fazer um alongamento antes. Né? Solta mais essa região, às vezes a gente fica tenso quando vai participar de uma palestra, quando vai conduzir alguma coisa, quando vai passar o dia falando, ou às vezes eu passo o dia, por exemplo, no telemarketing mesmo. Eu sento ali, eu passo o dia sentada naquela posição. A tendência é que eu fico com esses ombros aqui, as costas, meu trapézio todo dolorido. Sim. E como eu tava falando algumas vezes para alguns pacientes meus, o pescoço não tem muito osso que sustente sua laringe, não. Sua laringe é uma cartilagem muscular e ela é sustentada por ligamentos musculares. Ela tá voando, suspensa por cordinhas ali. E essas cordinhas estão presas aonde? Estão presas no seu pescoço, aqui na cabeça aqui, e no trenó, no trapézio. E onde é que é o primeiro lugar que dá ruim quando a gente está estressado? Trapézio. Um nozinho bem aqui no meio das costas, que você fica sente dolorido quando aperta. Ele ficou preso aqui, aquela corda ficou presa também, laringe ficou tensa. Ficou tensa, ela não se movimenta. Se ela não se movimenta, você não vai conseguir falar mais alto, mais agudo, ficar mais feliz, mais bravo, deixar a voz mais grave ou mais aguda se precisar. Não vai passar confiança. Não vai passar confiança. Não vai passar autoridade. Não vai passar autoridade, não vai passar meiguice, não vai passar nada. Se você quiser passar, vai ficar difícil de ter controle ali, vai precisar fazer mais força, vai machucar. Então, se a gente for seguir a logística, a ordem da coisa ali, bebe água, se hidrate durante todo o processo. Tente trabalhar o processo de muscular. Então, faça mais alongamentos ali. Tenta ver a questão da sua alimentação antes. Eu sei que eu tenho uma gastrite, eu tenho um refluxo que pega aqui. Se eu comer um chocolate, eu tenho certeza que eu vou sentir um refluxozinho. Ganhou um chocolate na hora que você chegou naquele ambiente ali, come agora não. Deixa pra depois. Guarde com amor, deixe pra depois. Eu almocei com o pessoal do trabalho, depois eu tenho uma reunião. Eu fui num restaurante cheio de comidas condimentadas, pimenta pra tudo quanto é lado, muito isso, muito daquilo, comida forte.
Vai A dar tendência disso é te dar um processo de gastrite ou de refluxo, às vezes a gente nem sente, tá? Tem sintomas silenciosos aí dentro desses negócios aí. Quando você se dá conta, você tá com tudo ruim, tudo queimado de ácido estomacal, você não tava sabendo. E aí a tendência é você ficar com garganta ressecada também por causa disso. E aí sim, se uma questão é ruim ali, se fala muito, aí você entra com o exercício. Entra com o exercício como? Aquela vibração que a gente falou. Só isso. Esse daí já ajuda bastante. Entra com o processo do aquele sonzinho de M, quase meditação, já aproveita, associa Mas os tem que dois. abrir a boca mesmo? Deixa a boca bem de bocejo dentro, sabe? Fala Bem bocejo, alto, não. né? Contagioso. Pausa no podcast. Dorme um minutinho, vamos voltar. Né? Então, assim, esse processo de deixar sempre vibrar toda coisa, todo som que você for fazer ecoar, você tem que deixar sempre ecoar dentro da boca, nunca preso no pescoço. E aí, som de vibração, de língua ou de lábio, né? O trem também funciona, ajuda bastante. Sons, por exemplo, som do V, ajuda muito também. Sem força. Nunca faça nada com força. Aquecimento não é pra botar força. Então respira e vai até acabar seu ar. Repete isso por uns 3 minutinhos. Vai fazendo um, faz o outro, faz um, faz o outro, antes de começar. Geralmente já ajuda. Se não tem um problema específico ali, já vai dar uma ajudada bem grande, né? Pelo menos vai te dar acordar um pouco aquele músculo para você poder agir durante o processo de fala. Então, e é bom, às vezes, desaquecer também. Você falou muito tempo, passou ali umas 3, 4 horas em reunião, fez alguma palestra, trabalhou, deu aula, por exemplo, sou professor, passei a tarde fazendo isso. Aí é bom você, se der para fazer no meio do caminho também, entre uma aula e outra ali, para repor aquele aquecimento. E depois quando você for embora, para desaquecer. Porque um atleta, ele aquece e ele desaquece. Caramba. Né? Então, tem todo um processo. Pensou o professor tá dentro da sala, chega os alunos que... Eu tenho uns maravilhosos. A gente tem alguns materiais que a gente oferece pro paciente para poder facilitar, né? Causa exercício e tudo. Tem um que é um canudinho, pequenininho assim, que a gente chama de Titzy. Foi o cara que inventou o exercício, aí tem várias versões dos tubos. Tem os tubos de ressonância, que são grandão, tem uns negócios assim, e tem esse canudinho que parece um canudinho de pirulito. E aí eu ofereço para os meus pacientes, assim, coloca na bolsa, que é pequenininha, discreta, você bota um em cada canto e vai. E aí tem um paciente que chegou rindo pra mim uma vez, que ele tinha dado aula, e aí entre uma aula e outra ele colocava o canudinho da boca, e ele ficava na sala esperando, ele ia pra próxima aula já, no corredor passando da escola. Aí o povo olhava, né, as crianças olhavam. E como parece o canudinho de pirulito, eu digo assim, tio, por que você pode chupar doce na sala e eu não posso? O que é isso? Ainda fica fazendo barulho pra chamar minha atenção. Não, amigo, calma. Tem nada não. Até só explicar que focinho de porco, né? Não é, a criança ficou indignada, mas é interessante, porque exercícios de fundo são bem ridículos, gente. E aquele, eu já vi eu acho que aquele mais com uma garrafinha, com uma mangueira. Sim, esse é o tubo de ressonância. Né? Ele é um tubo de silicone, né? Tem estrutura, tamanhos específicos, densidade específica. Normalmente a gente usa ele dentro de um copo com água. Aí, dependendo da onde que o fono castigava aquele exercício, é que vai variar o tanto de água, se é no fundo da garrafa, se é fora da garrafa. Mas enfim, a função dele é basicamente dar resistência vocal e ajudar, ou se for um músico ali, ajudar com projeção, ajudar com algumas coisas, e ele absorve o quê? Um nódulo, um calinho, né? Um calo vocal. Ele absorve algumas alterações mínimas, detalhes que acontecem dentro da prega vocal. É muito importante, até quando a gente fala de usar os canudinhos, porque às vezes quando a gente já tem já pesquisou um pouco, já olhou um pouco ali, músicos em específico, nunca foi num fono, mas o professor de canto passou e fez, é muito importante tomar muito cuidado com os usos desses apetrechos externos. Né? Porque se eu uso um tubo desse, seja o grande, seja o pequenininho, eu uso isso de uma maneira errada, não só talvez eu não estou atingindo aquilo que eu queria, como eu posso causar um problema maior do que o que eu tinha. Né? Então é muito, muito importante a gente ter atenção nisso. Já vi várias vezes, já conheci alguns amigos músicos, inclusive, meu professor me passou. Aí eu falei assim, mas como é que você está fazendo isso? Por que ele te passou isso? Né? Com base em que? Esse professor ele tem algum curso específico para esse uso desse instrumento? Né? Porque o professor de canto, ele é formado em música. Ele tem ginástica para ensinar música. Não necessariamente ele entende fisiologia.
Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse uso do tubo ali, né? Seja você que foi pesquisado e viu alguém, eu vi um cantor, eu tava vendo os vídeos da Ivete, que a Ivete usa esse tubo direto, eu vou usar Vou também, fazer com também. aquela voz da Ivete que fica 8 horas no trailer no carnaval cantando e não perde a voz. É o tubo. Não é o tubo não. Às vezes é outras coisas que ela tá fazendo. E ela tem todo um acompanhamento. Né? Às Mas vezes tem um risco de piorar? Tem, que é aquilo que eu te falei. Se eu coloco força numa região errada, se eu deixo essa região vibrando numa região, se eu deixo essa pressão de som, porque o som é uma onda sonora que gera pressão. Se ela começa a ressoar numa região errada, eu vou estar causando hipertensão no músculo que devia estar relaxado. E eu vou estar mandando ele trabalhar dentro de um processo de muita força, de muita pressão, quando ele devia estar trabalhando relaxado. Ou às vezes ele nem devia estar sendo chamado para trabalhar aquela hora ali, ele estava ali, era outra pessoa responsável, era outro músculo. Então é bom ter um olhar de um profissional para ver se o que você está fazendo é adequado para você. Né? E tem alguns casos também de problemas, né, fisiológicos que você pode ter, que você nem sabe, que pode te dar um problema se você está usando aquilo. Né? Em vez de resolver, você pode estar atiçando uma coisa que estava guardadinha, estava quietinha ali. Então é bom. É muito autoconhecimento também, né? Para saber aonde ativar a região específica. Sim, né? você tem que entender da sua fisiologia, você tem que entender o que está acontecendo. E quem que vai entender isso? Um profissional. Então é bom, vai usar algum instrumento, alguma coisa, vai fazer um exercício estranho que você viu ali, tenta ver de onde foi mesmo que veio esse exercício, tenta ver se aquilo que você está fazendo é realmente importante, porque estamos tão acostumados aos exercícios de fundo sendo engraçados. Sim. Que às vezes a gente olha outra coisa engraçada por aí, aleatório na internet, a gente acha, não, é igual os de fundo doido, vai funcionar também. Não faça por modinha, gente. Não faça por modinha. Doutora, dê sua pausa, beba água, tá? Sua pausa oratória, respeite o tempo. As pausas são importantes. Até na música tem pausa.